Lição 17. O tipo de divindade adorada por um homem, de modo consciente ou inconsciente, indica seu estado intelectual. Pergunte a um aborígene americano sobre Deus, e ele descreverá um chefe poderoso de uma tribo gloriosa. Pergunte a um pagão sobre Deus, e ele irá falar de um Deus do fogo, um Deus da água, um Deus disso ou daquilo. Pergunte a um israelita sobre Deus, e ele lhe falará do Deus de Moisés, que considerava interessante dominar por medidas coercitivas. Daí os 10 mandamentos. Ou o Deus de Josué, que conduziu os israelitas à guerra, confiscou propriedades, assassinou prisioneiros e destruiu cidades. Os chamados pagãos fizeram imagens esculpidas de seus deuses, que eles estavam acostumados a adorar, mas essas imagens, ao menos para os mais inteligentes, não eram mais que os fulcros visíveis, graças aos quais eles podiam se concentrar mentalmente nas qualidades que desejavam exteriorizar em sua vida. No século XX, teoricamente, louvava-se a um Deus de amor, mas na prática fazemos para nós imagens esculpidas de riqueza, poder, moda, costumes e convenções sociais. Nós caímos de joelhos diante deles e os adoramos. Nós nos concentramos neles e, consequentemente, os exteriorizamos em nossa vida. O estudante que dominar os conceitos desta lição não confundirá os símbolos com a realidade. Ele estará interessado nas causas e não nos efeitos. Concentrado nas realidades da vida, ele não será, portanto, decepcionado pelos resultados. 1. Dizem que o homem tem domínio sobre tudo. Esse domínio se estabelece por meio da mente. O pensamento é a atividade que controla cada princípio que lhe está subjacente. O princípio mais elevado em razão da essência e das qualidades superiores que detém, necessariamente determina as circunstâncias, os aspectos e a relação de tudo com que entra em contato. 2. As vibrações das forças mentais são as mais refinadas e, consequentemente, as mais poderosas que existem. Para quem percebe a natureza e a transcendência da força mental, todo o poder físico parece insignificante. 3. Estamos acostumados a olhar o universo através das lentes dos 5 sentidos, e dessas experiências se originam nossas concepções antropomórficas. Porém, as concepções verdadeiras são só obtidas por meio da percepção intuitiva espiritual. Esta exige uma aceleração das vibrações da mente, o que só é assegurado quando a mente se mantém continuamente concentrada numa determinada direção. 4. A concentração contínua implica um fluxo regular e ininterrupto de pensamento, e é o resultado de um sistema paciente, persistente, perseverante e bem regulado. 5. As grandes descobertas resultam de uma investigação prolongada. Para dominar a ciência da matemática, são necessários anos de esforço contínuo, e a maior ciência, a da mente, só se revela por meio de um esforço concentrado. 6. A concentração é muito mal compreendida, e ela parece estar associada à ideia de esforço ou atividade, quando o necessário é exatamente o contrário. A grandeza de um ator
reside em esquecer de si mesmo na representação do personagem, identificando-se de tal forma com ele que a plateia é dominada pelo realismo do desempenho. Isso dará a você uma boa ideia da verdadeira concentração. Cumpre ficar tão absorto no próprio pensamento, tão envolvido com o assunto, que já não resta consciência de mais nada. Tal concentração leva à percepção intuitiva e à imediata penetração da natureza do objeto em que você se concentrou. 7. Todo conhecimento resulta de uma concentração como essa. Foi assim que foram extraídos os segredos do céu e da terra. Assim, a mente se torna um ímã. O desejo de saber puxa o conhecimento, atraindo-o irresistivelmente e dele se aproximando. 8. O desejo é, sobretudo, subconsciente. O desejo consciente quase nunca torna concreto seu objetivo quando este está fora do alcance imediato. O desejo subconsciente desperta as faculdades latentes da mente e problemas complicados parecem se resolver sozinhos. 9. Por meio da concentração, a mente subconsciente pode ser despertada e levada a agir em qualquer direção e a nos servir para qualquer propósito. A prática da concentração exige o controle do ser físico e mental. Todas as formas de consciência, sejam físicas ou mentais, devem estar controladas. 10. A verdade espiritual, portanto, é o fator controlador. Ela permite que você cresça para além das conquistas limitadas e alcance um ponto em que será capaz de traduzir modos de pensamentos em caráter e consciência. 11. A concentração não implica apenas ter pensamentos, mas transmutar esses pensamentos em valores práticos. As pessoas comuns não têm ideia do significado da concentração. Elas sempre buscam ter, mas nunca ser. Não entendem que não se pode ter um sem ter o outro, que primeiro é preciso encontrar o reino antes de ter as coisas acrescentadas. O entusiasmo momentâneo não tem valor. A meta só é alcançada por meio de uma autoconfiança ilimitada. 12. A mente pode situar o ideal numa altura exagerada e não alcançar o objetivo. Ao tentar o voo com asas destreinadas, ela pode cair ao chão em vez de voar. Nada disso é razão para não tentar de novo. 13. A fraqueza é a única barreira para a realização mental. Atribua sua fraqueza a limitações físicas ou incertezas mentais e tente novamente. A desenvoltura e a perfeição serão obtidas pela repetição. 14. O astrônomo focaliza a mente nas estrelas e as entrega os seus segredos. O geólogo focaliza a mente na construção da Terra e temos a geologia. Assim, também são todas as coisas. O homem focaliza a mente nos problemas da vida e o resultado se revela na vasta e complexa ordem social de nossos dias. 15. Todo tipo de descoberta ou realização mental é o resultado do desejo somado à concentração. O desejo é o modo de ação mais forte. Quanto mais persistente ele for, mais digna de respeito é a revelação. O desejo somado à concentração extrairá da natureza qualquer segredo. 16. Quando concretiza grandes pensamentos, quando experimenta as grandes emoções correspondentes a eles, a mente está em estado de apreciar o valor das coisas mais elevadas. 17.
A intensidade da fervorosa concentração de um momento e o intenso desejo de transformar e realizar podem levar você mais longe que anos de esforço normal, constante e pertinaz. A concentração e o desejo abrirão a porta da prisão da descrença, da fraqueza, da impotência e da autodepreciação. Você alcançará a alegria de superar as dificuldades. 18. O espírito de iniciativa e originalidade se desenvolve por meio da persistência e da continuidade no esforço mental. Os negócios ensinam o valor da concentração e promovem a decisão de caráter. Eles ampliam a intuição prática e a rapidez da conclusão. Em toda a atividade comercial, o elemento mental domina como fator de controle e o desejo é a força predominante. Todas as relações comerciais são exteriorizações do desejo. 19. Nas atividades comerciais são desenvolvidas muitas das virtudes sólidas e substanciais. A mente fica firme e direcionada e se torna eficiente. O mais necessário é o fortalecimento da mente para que ela supere as distrações e os impulsos caprichosos da vida instintiva e consiga superar o conflito entre o ser mais alto e o mais baixo. 20. Todos nós somos dínamos, mas o dínamo por si só não é nada. A mente deve operar o dínamo, que então será útil e poderá ter sua energia decididamente concentrada. A mente é um motor de potência inimaginável. O pensamento é um poder que tudo opera. É o administrador e o criador de todas as formas e todos os acontecimentos que ocorrem como formas. A energia física não é nada em comparação com a onipotência do pensamento, já que este permite ao homem controlar todos os outros poderes naturais. 21. A vibração é a ação do pensamento. Ela se projeta e atrai o material necessário à construção. O poder do pensamento não tem mistério. A concentração implica apenas que a consciência pode ser focalizada a ponto de se identificar com o objeto de sua atenção. Tal como o alimento ingerido é a essência do corpo, também a mente absorve o objeto de sua atenção e lhe dá vida e existência. 22. Se você se concentrar em algum assunto importante, o poder intuitivo será posto em funcionamento e a ajuda virá na natureza da informação que levará ao sucesso. 23. A intuição chega a conclusões sem a ajuda da experiência ou da memória. Com frequência, ela resolve problemas que estão além do alcance do poder de raciocínio. Como surge em geral de forma surpreendentemente brusca, a intuição revela de modo tão decisivo a verdade buscada que esta parece ter vindo de um poder mais alto. A intuição pode ser cultivada e desenvolvida, devendo para isso ser reconhecida e apreciada. Se o visitante intuitivo receber uma esplêndida acolhida ao chegar, ele virá novamente. Quanto mais cordial a acolhida, mais frequentes serão suas visitas. Se, no entanto, ele for ignorado ou negligenciado, tornará poucas e menos frequentes essas ocasiões. 24. A intuição geralmente surge no silêncio. As grandes mentes frequentemente buscam a solidão, pois é na solidão que são elaborados todos os grandes problemas da vida. Por isso, todo empresário que dispõe de recursos
Possui uma sala particular, onde não é perturbado. Se você não puder fazer o mesmo, poderá pelo menos encontrar um lugar no qual todo dia possa se isolar por alguns minutos para treinar o pensamento de modo a desenvolver o poder invencível que é necessário adquirir. 25. Lembre-se de que, na essência, o subconsciente é onipotente. Não há limite para o que pode ser feito quando ele recebe o poder de agir. O grau de sucesso de alguém é determinado pela natureza do desejo. Se a natureza de seu desejo estiver em harmonia com a lei natural ou com a mente universal, ela irá gradualmente emancipar sua mente e dar a você uma coragem invencível. 26. Cada obstáculo superado, cada vitória alcançada, dará a você mais fé no próprio poder e maior capacidade de vencer. Sua força é determinada pela atitude mental. Se esta for uma postura de sucesso, mantida permanentemente com um propósito inabalável, você atrairá para si, de dentro da esfera invisível, aquilo que silenciosamente pediu. 27. Se o pensamento for mantido na mente, irá aos poucos assumir uma forma tangível. Um propósito definido põe em ação causas que avançam para o mundo invisível e encontram o material necessário para servir a seu propósito. 28. Talvez você esteja buscando os símbolos do poder, e não o próprio poder. Você pode estar perseguindo a fama em vez da honradez, bens materiais em vez de riqueza, uma posição em vez da oportunidade de servir. Em todos esses casos, você verá que, tão logo alcançadas, tais coisas se convertem em cinzas. 29. Riqueza ou posição adquirida cedo demais não tem duração porque não foi merecida. Nós só obtemos aquilo que damos, e quem tenta ganhar sem dar, sempre descobre que, implacável, a lei da compensação efetua o equilíbrio exato. 30. A disputa tem sido em geral por dinheiro e outros símbolos de poder, mas, pela compreensão da verdadeira fonte de poder, é possível conceder a si mesmo o luxo de ignorar os símbolos. O dono de uma conta bancária grande não vê necessidade de encher os bolsos de ouro. O mesmo acontece com quem encontrou a verdadeira fonte de poder. Já não se interessa mais por imitações ou empáfia. 31. Em geral, o pensamento está voltado à direção da evolução, mas pode-se voltar para dentro, onde se apossará dos princípios básicos das coisas, do coração das coisas, do espírito das coisas. Quando se chega ao âmago das coisas, é relativamente fácil compreendê-las e dirigi-las. 32. Isso ocorre porque o espírito de uma coisa é a própria coisa, a parte vital dela, sua verdadeira substância. A forma é simplesmente a manifestação externa da atividade espiritual interna. 33. Como exercício desta semana, concentre-se tanto quanto possível, segundo o método delineado nesta lição. Não permita qualquer esforço ou atividade consciente associada com seu propósito. Relaxe completamente. Evite qualquer pensamento de ansiedade em relação aos resultados. Lembre-se de que o poder vem do repouso. Deixe o pensamento se demorar em seu objeto até se identificar com ele por completo, até você não ter consciência de mais nada. 34. Se quiser eliminar o medo, concentre-se na coragem. 35. Se quiser eliminar a escassez, concentre-se na abundância. 36. Se quiser eliminar a doença, concentre-se na saúde.
37. Trate sempre de se concentrar no ideal, como se ele fosse um fator já existente. Este é o germe, o princípio da vida que se projeta e põe em movimento as causas que dirigem, direcionam e concretizam a relação necessária que acaba por se manifestar como forma. O pensamento é propriedade apenas dos que se ocupam dele. Emerson.